Olá, novo usuário, bem-vindo ao SCP-IC. Tenho certeza que já tinha muitas dúvidas antes, mesmo de clicar neste guia. Sobre o que é este site, por onde começo a ler, como escrevo um SCP, como faço você pronuncia Keter? O que é Keter? Para roupá-lo de todo o trabalho, navegar cegamente por mais de 10.000 páginas de conteúdo. Esta introdução visa responder o máximo possível dessas perguntas, esperançosamente, sem levar muito tempo. Sobre o que é esse lugar? Este lugar é o IC da Fundação SCP. Isso mesmo, galera. A gente vai ver sobre a Fundação SCP. Se você não sabe, a Fundação SCP é um lugar onde contém SCPs, monstros. É tipo isso. A SCP contém essas coisas. Então, tem os níveis de SCPs. Eu não sei. A gente vai ver tudo sobre SCP só nesse vídeo. Então, prepara os ouvidos, prepara o ouvido, o olho e a língua, porque hoje você vai ler, ouvir e ver. Desculpa, eu tô comendo macarrão. Então, só bora lá, né? Vamos voltar pra onde nós estava. Este é o IC da Fundação SCP, um site de escrita colaborativa baseado na premissa de que, em essência, a magia é real. Não exatamente como a magia tradicional do estilo de fantasia que você conhece, mas é a melhor maneira de descrever as coisas que temos aqui. Anomalias, itens e criaturas que não seguem as regras da natureza, como as conhecemos, escadas que duram para sempre, deuses mecânicos desde o início dos tempos, ou humanos normais que remodelam a realidade com a sua mente. Estes são os tipos de coisas que se conhecidas pelo público poderiam causar histeria em massa e iniciar guerras, escadas sem precedentes. Devido a isso, existe uma organização chamada Fundação SCP, cujo trabalho é pesquisar atividades paranormais, manter essas criaturas e objetos escondidos do público e proteger a humanidade dos horrores das trevas. Isso é tudo. Esse site é um lugar onde um monte de pessoas diferentes escrevem histórias sobre uma organização que mantém o inexplicável trancado a 7 chaves, exceto que, em vez de chamar isso de mágica, usamos termos científicos como ontocinese ou taumatologia. O IC começou como um site de terror
creepypasta, então a maior parte do conteúdo antigo é focado nisso, mas desde então expandimos nossos horizontes e hoje em dia você pode encontrar qualquer tipo de escrita que desejar, desde aventuras do tamanho de novelas até piadas de uma linha. Porque tudo é contraditório. Galera, cara, deixa eu comer um pouquinho aqui do meu macarrão. Que foi? Tá com inveja? Vai fazer o seu, ai. Macarrão é meu, sou. Vai lendo aí, ó. Do comecinho aí, ó. Porque tudo é contraditório até o final. Terminei. Para chegar a mais de 10 mil artigos. Para chegar a mais de 10 mil artigos no site, tivemos que abandonar a ideia de um cânone singular, o que significa que cada artigo no site pode contradizer e desconsiderar qualquer outro artigo, por mais conhecido ou popular que seja. Alguém que a fundação foi formada na década de 1960. Fundação SCP foi criada na década de 1960. Mas é preciso que a fundação exista na Primeira Guerra Mundial. A fundação é agora do século X, literalmente século X, com certeza você quer dar uma fundação que tenha mais recursos do que quer uma fundação sem tostão, por que não? Contando a história seja interessante ou liberdade é basicamente ilimitada, ou seja, infinita. Embora isso seja frequentemente expresso como não há cânone, isso não significa que nada no site pode coexistir. Muitos artigos podem compartilhar o mesmo universo e alguns fazem referência explícita entre si. Significa apenas que não precisa tentar encaixar tudo em uma versão singular da fundação. Eu vou parar por aqui, porque senão a gente fica até amanhã. Tá, a gente vai ver aqui alguns tipos de SCPs que eu separei para vocês. SCP-169. Vamos ver SCP-169. SCP-169. 169. Vamos ver qual é 169. Universal.
Lucian. Incompleta. Só. O céu. De homem. Vergonha. Velocidade infinita. Perdição. Não sei. Senciente. É aquilo que não foi contido ainda e que pode causar muito. Pode causar, tipo assim, o fim do mundo. Ele devia ser uma... Ele deveria ser uma... Então, ele deveria ser muito mais forte do que só um senciente. 169, SCP-169, o Leviatã. SCP-169. Item SCP-169. Classe do objeto Keter, que pode... Então, devido ao seu tamanho, SCP-169 não pode, quase certamente, nunca será contido. O SCP-169... Aqui, eu vou procurar o tamanho deles. Meu Deus do céu. SCP... Mano, eu tô com medo de ler isso daqui. Devido ao seu tamanho, SCP-169 não pode e quase certamente nunca será contido. Nenhuma estrutura na Terra é grande ou forte o suficiente para conter SCP-169. A localização de SCP-169 não é conhecida com precisão, mas imagens de satélite e análises de excentricidades na órbita da Terra sugerem que SCP-169 está localizada no sul do Oceano Atlântico, possivelmente estendendo-se ao redor da ponta da América do Sul. Ver adendo 020, que qualquer filmagem de satélite deu uma mudança nas massas terrestres produzida por SCP-169 ser extirpada e destruída por agentes incorporados. Descrição: supõe-se que SCP-169 seja um artrópode de marinho enorme, tamanho conhecido como Leviatã. SCP-169 é o Leviatã. Por gerações de marinheiros e pela história oral, inicialmente considerado um mito. A SCP-169 foi detectado e aqui não está mostrando em Tananã do dia 19 pela Força Tarefa Móvel Gama 6 durante uma investigação de atividade paranormal em torno de um ano, um arquipélago de doutor, coordenadas, não pode mostrar, né? Durante a investigação, não sei porque eles colocam isso. Doutor descobriu que o arquipélago se moveu pelo menos 3 quilômetros de sua localização original, embora inicialmente... O doutor tá, porque o Leviatã fazeria um dos gigantes. Original, embora inicialmente o doutor
acreditasse que esse movimento se devia à deriva continental incomumente rápida, uma precisão de reconhecimento realizada pelo US. Não sei o que é US. Resolveu o arquipélago era formado por saliências rochosas como placas cobrindo uma enorme massa orgânica. A fundação foi contratada imediatamente para iniciar o gerenciamento de ameaças. Estimam que o comprimento do corpo de SCP-169 esteja entre 2.000 metros e 2.000 quilômetros e 8.000 quilômetros. Entre 2.000 quilômetros e 8.000 quilômetros. Acredita-se que a criatura exista desde a era pré-cambriana. Nenhuma outra espécie foi avistada. Quase nada se sabe sobre os hábitos desse SCP-169, como suas capacidades reprodutivas. Se houver fonte de alimento e área de nidificação, a pesquisa sobre SCP-169 está pendente de aprovação. O arquipélago, conhecido como Ilhas Tanana, tenha sido historicamente desabitado, embora reivindicado por Tanana em 17 Tanana, após a transferência para a fundação. A presença de Tanana foi aí eu consegui desvendar. A presença de Ois foi evacuada sob o pretexto de aumento do nível do mar, embora o arquipélago tenha permanecido acima do nível do mar por vários milênios. Qualquer mudança de profundidade por SCP-169 poderia resultar no desaparecimento de todo o arquipélago. Se SCP-169 se movesse lentamente, menos de 1 km por semana, mas parecesse estar apenas SCP-169 se move lentamente, menos de 1 km por semana, mas parece estar apenas à deriva. Cochilando, dormindo. Cadê? Agora se perdi. Achei. Seu método de propulsão é desconhecido. Temores sísmicos regulares parecem indicar respiração a cada 3 meses. Ele faz isso daqui a cada 3 meses. Se eu não consigo ficar nem 2 minutos, nem 1 minuto, né? Sem fazer isso daqui, eu morro. Se eu ficar sem fazer por 3 meses, causando pequenas mudanças no terreno das ilhas, sugerindo que a criatura provavelmente está adormecida. Supressão de informação. O US foi afundado com todos os efetivos imediatamente após a descoberta de SCP-169. Com a permissão do governo americano, o público está proibido de entrar no arquipélago criado por SCP-169, devido à conveniência
convenientemente grande número de espécies de aves. Essa parte já não estou entendendo mais nada. Conforme indicado acima as imagens de satélite. Pronto, já pulei tudo. Apesar dos melhores esforços do agente incorporado IA 1522. A notícia do som vazou para a mídia, recebendo cobertura significativa da mídia. Tá. Entendi nada. Tá, então, galera, isso foi o vídeo, porque senão a gente vai ficar aqui mais de uma semana lendo isso daqui, porque isso aqui é muito detalhado. Tá, é muito detalhado. E ainda, se a gente for ficar vendo todos os SCPs, olha quantas classes, olha quantos números tem. É do SCP-1 até 8.999. SCP-1 até o SCP-8.999. Eu quero ver aqui quantos... peraí, cara. SCP-8.668. Nível 1. Classe de contenção proibida. Safe. Meu Deus. Mentos especiais de contenção SCP-8668. Está contido em um armário de segurança padrão de alto valor localizado no porão do sítio 21. SCP não deve ser manuseado fora dos testes sem a SCP-8668 é um diário vermelho da Fundação SCP que contém a quantidade indeterminada de entradas. SCP-168 parece estar em processo de atualização. No momento em que este artigo foi escrito, havia 27 entradas sem tamanho consistente. As inscrições foram assinadas e datadas por um indivíduo conhecido como Dr. Coyle. Então, galera, esse daqui é o SCP-168. Classe de risco: cuidado. Oxi! Galera, vamos até o SCP, sei lá quantos. Passou do SCP. Trolls. Alimentando os trolls. Eu vou ver o último SCP da lista de todas. 8999. Galera, olha isso. É sério. Caraca, mano. O SCP sabe desenhar. Classe de risco: perigo. Nível 3, confidencial. Meu Deus do céu. Estou comediantes. Sobre
comunidade. Ai. 18/8/2019. Data de acontece com classificação 3. Galera, falou. Eu vou ficar lendo mais sobre isso, sobre SCP, sobre tudo isso e falar pra vocês tudo que eu descobri nesse site. Galera, deixa o like, se inscreve, ativa os sininhos pra cada vídeo que eu postar, pra vocês ficarem atentos, hein? Falou!